O Lockheed Martin F-35 Lightning II é um milagre da engenharia moderna. Unindo velocidades supersônicas, tecnologia furtiva avançada e uma rede inédita de sensores, ele se assemelha mais a um supercomputador voador do que a um caça comum. Mas duas das três versões desse caça, o F-35B e o F-35C para ser preciso, sempre tiveram uma falha grande e bastante óbvia, visível logo no primeiro olhar. Um canhão do tamanho de uma banheira preso na barriga da aeronave. Esse canhão reduz a aceleração do F-35 e aumenta sua seção transversal de radar, prejudicando tanto sua agilidade quanto suas capacidades de furtividade. Mesmo assim, os militares dos Estados Unidos transformaram o que parecia um grande erro na vantagem mais letal da aeronave. Para entender como e por que isso aconteceu, precisamos primeiro dar um passo atrás. Na verdade, várias décadas atrás, nos dias da Guerra do Vietnã. Em meados da década de 1960, o McDonnell Douglas F-4 Phantom II era uma das aeronaves mais proeminentes e presentes nos céus do norte do Vietnã. Com 9 pontos de fixação externos, o F-4 tinha a capacidade de carregar até 18.650 libras, ou 8.500 quilos de armamentos, incluindo vários mísseis ar-ar e ar-superfície. No entanto, ele não tinha canhão interno, embora algumas variantes depois usassem pods de canhão externos. Segundo os engenheiros que o projetaram, ele não precisava de um, porque tinha mísseis Sparrow guiados por radar e mísseis Sidewinder guiados por calor, e eles deveriam ser capazes de eliminar qualquer alvo antes que o inimigo sequer pensasse em revidar. Pelo menos, essa era a teoria. Na prática, não foi bem assim que aconteceu. O I-9B Sidewinder, por exemplo, estava longe dos modernos mísseis ar-ar de alta precisão, do tipo dispare e esqueça. Ele tinha várias limitações, como alcance máximo de 3 milhas náuticas, e só podia travar em alvos quando estava diretamente atrás deles. A cabeça de busca do Sidewinder tinha uma baixa taxa de rastreamento angular, de 11 graus por segundo, tornando-se quase ineficaz contra alvos que faziam manobras evasivas bruscas. Ele também tinha problemas com o sol e as nuvens, pois seu buscador às vezes os confundia com alvos inimigos. Todos esses problemas se acumulavam, já que os Sidewinders dos anos 60 tinham probabilidade de abate de apenas 16%. O AIM-7D Sparrow não era melhor. O míssil ar-ar tinha um alcance mínimo de engajamento entre 3.000 e 5.000 pés, e toda vez que um disparo era feito, cabia ao piloto manter o radar travado no alvo durante toda a trajetória do míssil. Isso não teria importado muito em um espaço aéreo seguro e sem oposição. Mas com caças inimigos no ar e perigo potencial à espreita atrás de cada nuvem, esses pilotos corriam grande risco ao voar em linha reta, torcendo que seus mísseis atingissem os alvos. Como resultado, a probabilidade de abate dos primeiros mísseis Sparrow usados no Vietnã era inferior a 10%. As regras de engajamento determinavam que pilotos americanos identificassem visualmente aeronaves inimigas antes de atirar. Então eles não podiam tirar proveito do alcance dos seus armamentos. Eram obrigados a se aproximar e se expor a um risco maior antes mesmo de serem autorizados a travar o alvo. Assim, pilotos de F-4 frequentemente enfrentavam combates aéreos aproximados sem os canhões necessários para vencê-los. Muitos desses pilotos não tinham treinamento extensivo em manobras de combate aéreo e frequentemente careciam de habilidades e equipamentos para sobreviver. Eles frequentemente tinham que reduzir a velocidade de suas aeronaves para velocidades subsônicas e faziam o possível para ficar atrás dos inimigos, mas muitas vezes estavam perto demais para realmente disparar seus mísseis com alguma esperança real de um impacto bem-sucedido. Não é de se admirar, então, que muitos pilotos reclamassem da ausência de canhões nessas aeronaves. O piloto da Marinha dos Estados Unidos, John Cheshire, por exemplo, disse que a falta de um canhão interno foi o maior erro no F-4, acrescentando: "Balas são baratas e tendem a ir para onde você mira. Eu precisava de um canhão e realmente queria ter um." E o general dos fuzileiros navais, John Daly, concordou, dizendo que todos nos RF-4 queriam um canhão na aeronave. Com o tempo, esses pedidos se tornaram impossíveis de ignorar. O Phantom foi redesenhado, inicialmente com um pod de canhão externo preso à fuselagem, antes de toda a estrutura ser modificada para incluir um canhão interno M61 Vulcan. Desde então, engenheiros de aeronaves militares dos Estados Unidos prometeram não repetir o erro. Apesar de não haver registros de abates aéreos com canhão há décadas e da Lockheed Martin afirmar que a era do combate aéreo aproximado acabou, os canhões seguem presentes em todos os documentos de requisitos operacionais.
Sempre que um novo caça está sendo projetado, os engenheiros sempre recebem a orientação de reservar espaço para algum tipo de arma, mesmo que ela talvez nunca seja disparada. Por quê? Porque é um elemento dissuasor inestimável. A presença de um canhão impede o inimigo de neutralizar mísseis se aproximando e iniciando o combate aproximado. Não se trata de causar dano ou conseguir abates. Trata-se de impedir que seu oponente sequer pense em chegar perto demais. Então, mesmo quando os toques finais estavam sendo dados no projeto do F-35 no início dos anos 2000, os requisitos do programa Joint Strike Fighter determinavam que ele deveria levar um canhão, e não qualquer canhão, mas uma que fosse capaz de alcançar uma probabilidade de destruição de 35% contra veículos levemente blindados, a uma distância inclinada de 9.000 pés. Esse canhão era o GAU-22A, um canhão Gatling de 25 mm, produzida pela General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, baseada no design da GAU-12U. Pesando 240 libras, ou 104 quilos, e capaz de disparar até 3.300 tiros por minuto. Este equipamento de alta resistência precisou ser adaptado pelos engenheiros para um dos projetos de caças furtivos mais avançados do mundo. Não é preciso ser engenheiro militar para notar que o mais lógico seria encaixar a arma no corpo do avião. Foi exatamente isso que os projetistas fizeram com o F-22 Raptor, por exemplo, que esconde sua arma dentro da raiz da asa. Se e quando o canhão precisa disparar, uma escotilha se abre e 100 projéteis por segundo são lançados contra qualquer alvo à vista, antes que a porta se feche novamente, preservando a natureza furtiva e a aerodinâmica da fuselagem. Para o F-35A, os projetistas fizeram mais ou menos a mesma coisa, escondendo o GAU-22A dentro da fuselagem. Com as outras duas variantes, porém, o F-35B e o F-35C, não foi tão fácil assim, por um motivo simples: não havia espaço suficiente. O F-35B é uma variante de decolagem curta e pouso vertical, STOVL, usada pelos fuzileiros navais. Para conseguir decolar de pequenas faixas de terra, ele possui um ventilador de sustentação dentro do corpo, junto ao módulo giratório de 3 rolamentos, que ocupa muito espaço, sobrando pouco espaço livre. Não é suficiente para acomodar uma canhão Gatling volumoso. O F-35C, por sua vez, é o caça embarcado da Marinha dos Estados Unidos e vem com trem de pouso reforçado e quase 20.000 libras, 9.000 quilos de combustível, tudo armazenado internamente, o que é mais do que qualquer outra variante do F-35. Novamente, isso significa que não há espaço sobrando para o GAU-22A. A única opção restante, portanto, foi posicionar o canhão externamente, parafusando-o na base do corpo da aeronave. Não atrás de uma porta ou painel furtivo, mas totalmente exposto, envolto em uma enorme cápsula de fibra de carbono para proteção. Há 2 cápsulas de fibra de carbono, ambas feitas pela empresa dinamarquesa Terma. Existe a GPU-9A para o F-35B e a GPU-8A para o F-35C. À primeira vista, muito pouco faz sentido nessa escolha de design. Além de parecer estranho, é desajeitado ter uma estrutura do tamanho de uma banheira presa embaixo de uma aeronave furtiva avançada. Custa cerca de 110 milhões de dólares por unidade, mas o casulo externo do canhão já provou prejudicar o desempenho do caça. Ele compromete o design aerodinâmico do jato, aumentando a resistência do ar e o arrasto de uma fuselagem antes lisa e elegante. Os dados mostram que o F-35A precisa de 8 segundos a mais para acelerar de Mach 0,8, quebrar a barreira do som e atingir Mach 1,2, no que é conhecido como a aceleração transônica do caça, em relação às estimativas de desempenho iniciais do programa. Enquanto isso, o F-35B com seu GAU-22 externo gasta 16 segundos a mais na aceleração transônica, enquanto o F-35C, que tem o peso adicional de uma metralhadora externa, além das maiores asas e mais combustível, precisa de impressionantes 40 segundos, 5 vezes mais do que o F-35A. Apesar dos problemas, a metralhadora externa é mais valiosa e benéfica para as Forças Armadas dos Estados Unidos do que parece. Antes de explorarmos o porquê, se quiser ver mais desse conteúdo, inscreva-se no canal The Military Show. Explicamos tudo assim toda semana. Para entender por que a metralhadora externa do F-35B e C funciona melhor do que o canhão interno do F-35A, precisamos conhecer um pouco melhor essa arma. A GAU-22A é uma metralhadora Gatling de 4 canos, calibre 25 mm. Ela é maior do que os canhões Vulcan de 20 mm vistos em aviões como o F-22 e o F-16, mas bem mais compacta do que os canhões Avenger de 30 mm do A-10 Thunderbolt II, também conhecido como Warthog.
Ela dispara 55 projéteis por segundo a uma velocidade de 3.560 pés por segundo, o que é mais de 3 vezes a velocidade do som. E o canhão produz uma força de recuo considerável, de cerca de 3.700 libras, ou quase 16.500 newtons. Isso é como ter um pequeno motor a jato empurrando a fuselagem para trás toda vez que o piloto puxa o gatilho. E é aqui que a beleza do pod externo começa a brilhar, porque o pod é montado na estação central, com um ponto de fixação situado bem embaixo da espinha dorsal do caça. Ele está conectado diretamente à principal viga estrutural longitudinal do F-35, que é o ponto de montagem mais estável de toda a fuselagem. Isso significa que quando o canhão externo dispara, toda a força de recuo de 3.700 libras é isolada do restante da aeronave. Essa força passa pelo ponto de fixação até a viga estrutural resistente, em vez de impactar o exterior composto da aeronave, os revestimentos furtivos ou os componentes internos. Em outras palavras, o canhão ainda recua a cada disparo, mas o pod absorve esse recuo, então a estrutura da aeronave mal sente o impacto. Para entender por que isso é tão importante, precisamos comparar o design do pod externo com o canhão interno visto no F-35A. Nessa variante, o canhão interno fica em um compartimento na lateral esquerda da fuselagem, atrás de uma porta alinhada. Esse design pode funcionar. O F-22, por exemplo, tem um canhão interno, que é inteligentemente posicionado para que a força do recuo seja absorvida pela raiz da asa. Mas esse não é o caso do F-35A lá. Toda vez que a arma dispara, a força do recuo passa diretamente para o revestimento composto do chine e do longeron da aeronave, a viga estrutural crítica que percorre as bordas afiadas da fuselagem da aeronave. Essa estrutura composta não foi projetada para suportar forças tão intensas. Então, ela começa a rachar. O revestimento furtivo do F-35A, parte fundamental do seu design, começa a se romper. Por isso, o uso dos canhões do F-35A foi analisado por anos, enquanto engenheiros buscavam resolver questões de vibração, precisão e desgaste do revestimento furtivo. Os pilotos seguem treinando tiro real com canhões, mas os militares adotaram várias precauções para reduzir o estresse e danos à fuselagem. E este não é o único problema. Durante anos, o canhão do F-35A também foi apontado nas avaliações anuais do Pentágono como sendo impreciso. De 2019 até 2023, ele não conseguiu atender aos requisitos operacionais de precisão. Mesmo de 2024 em diante, ele ainda é tecnicamente classificado como impreciso, embora seja considerado eficaz operacionalmente. Os canhões externos do F-35B e do F-35C, por sua vez, não apresentam nenhum desses problemas. Graças ao seu design e posicionamento, a força do recuo não impacta negativamente a fuselagem, e sem risco de rachaduras ou danos estruturais, não há necessidade de restrições quanto a como, quando ou onde essas armas são usadas. Além disso, comprovou-se que os canhões externos são bem mais precisos, o que é importante, pois esses caças não carregam tantas munições. Eles usam os traçantes incendiários altamente explosivos semiperfurantes PDU-32U ou SAP-TS, capazes de atravessar blindagem leve e detonar dentro dos alvos, queimando-os de dentro para fora. Cada jato está equipado com um total de 220 munições, e um controlador especializado limita o tamanho de cada rajada entre 30 e 50 disparos. Isso quer dizer que a cada vez que o piloto puxa o gatilho, cerca de 40 munições são disparadas, permitindo apenas 5 ou 6 acionamentos do gatilho antes de acabar a munição. Esse não é um número grande, então é vital garantir que cada disparo conte e que o máximo possível de tiros acerte seus alvos. Felizmente, o F-35 foi projetado com foco em uma precisão de outro nível. Neste jato, o piloto não mira com os olhos, mas com a ajuda de um sistema especial de exibição montado no capacete, o HMDS, que projeta os dados de mira diretamente na viseira. Os F-35 também usam radares ESR para localizar e rastrear alvos, aumentando ainda mais a precisão do canhão. Isso é importante, pois oferece às forças dos Estados Unidos uma forma valiosa de atacar inimigos e atingir objetivos: o conceito de porta-aviões Lightning. Isso envolve, na prática, transformar navios de assalto anfíbio, como o USS Triple Tripoli, em porta-aviões leves, embarcando até 20 caças furtivos F-35B em cada um deles. Esses porta-aviões de resposta rápida podem apoiar os fuzileiros navais com fogo quase instantâneo, sempre que preciso. Imagine tropas em terra avançando em direção aos seus objetivos, mas precisando de apoio de fogo para ajudar a suprimir o inimigo e permitir que avancem. Não há aeronaves de alerta antecipado ou aviões de guerra eletrônica, como o ZA-18G Growler, no céu ao redor deles.
Eles também não podem usar aeronaves, como o A-10 Warthog, que exigem pistas grandes para operar. Com um porta-aviões leve próximo, mais de uma dúzia de F-35B pode decolar em segundos, prontos para ajudar, salvar vidas e acelerar o avanço americano, usando os canhões externos de alta precisão para realizar ataques guiados por radar de cima, sem nem precisar atravessar as nuvens. E ainda nem chegamos à melhor e maior vantagem dos pods externos do F-35B e C. Eles não precisam necessariamente carregar canhões. A Terma, a empresa dinamarquesa que fabrica as carcaças de fibra de carbono dos pods, desenvolveu uma nova variante chamada Multi-Mission Pod, ou MMP. Usando o mesmo molde externo do pod de canhão padrão, com exatamente o mesmo formato e perfil aerodinâmico, o MMP traz uma série de novas oportunidades. Em vez de um canhão, ele pode carregar, por exemplo, um bloqueador de guerra eletrônica, capaz de cortar as comunicações inimigas, dando ao F-35 habilidades semelhantes às do EA-18G Growler. O MMP também pode ser equipado com um pacote de sensores de inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR, permitindo que ele obtenha ainda mais informações do que já consegue com seus sistemas integrados. Alternativamente, ele pode ser equipado com um link de dados direcional, transformando em um comandante de enxame de drones, capaz de controlar e guiar toda uma formação de aeronaves de combate colaborativas, as CCAs. O MMP pode futuramente suportar sistemas de energia dirigida, ou lasers, permitindo que um caça F-35B ou C combata drones inimigos de formas que lembram ficção científica, mais do que guerra moderna. Esse é o verdadeiro poder e o potencial quase ilimitado do design de pods externos. Isso permite que o F-35, que já é provavelmente o caça mais versátil já criado, assuma ainda mais configurações e enfrente objetivos ainda mais diversos, simplesmente trocando um pod por outro. A estrutura da aeronave permanece o mesmo. O tamanho do pod também permanece o mesmo. A aeronave mantém a mesma arrasto, velocidade e desempenho, mesmo alternando entre guerra eletrônica, ISR, energia dirigida ou canhão Gatling. Com seu canhão embutido no corpo, o F-35A não é capaz de nenhuma dessas configurações, tornando-o muito menos flexível e útil do ponto de vista militar moderno do que seus irmãos B e C. O real valor do casulo de canhão não está na arma que transporta, mas no espaço que gera. O F-35A está destinado a sempre ter esse canhão interno, o que restringe sua viabilidade e limita sua utilidade para as missões futuras. Enquanto isso, os modelos B e C oferecem mais, dando opções aos fuzileiros navais e à marinha e permitindo que perguntem: o que essa missão precisa? Antes de cada desdobramento, eles podem escolher o equipamento ideal, seja link de dados, sensores ISR ou outro. Ao acoplar um canhão externo ao F-35B e C, os engenheiros apenas resolveram o problema da única forma possível. Inicialmente parecia uma solução estranha, destinada apenas a degradar o desempenho aéreo do F-35. Com o tempo, esse acessório estranho tornou-se uma das partes mais valiosas do projeto do avião. A falha tornou-se uma característica, tornando esses caças mais flexíveis, poderosos e preparados para o futuro do que se imaginava. Agora, você pode aprender mais sobre como as Forças Armadas dos Estados Unidos estão sempre evoluindo, inovando e encontrando maneiras empolgantes e inovadoras de projetar poder neste vídeo que analisa os couraçados classe Trump, que prometem mudar a face da guerra naval como nunca antes. Ou, se preferir, assista a este vídeo para saber como a Marinha dos Estados Unidos tem testado armas a laser em porta-aviões para torná-los mais resistentes e letais na era da guerra com drones. E por fim, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais análises e informações como esta.